Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Você também pode ir direto ao facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 8 de setembro de 2025, segunda-feira, dia da Natividade de Nossa Senhora, na 23ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. No rito temos a cor dos paramentos litúrgicos branca. No rito, aliás, temos a missa própria, com o Glória, o ofício da festa e o prefácio de Nossa Senhora. Então, no rito, a missa própria, com Glória, o ofício da festa e o prefácio de Nossa Senhora. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço e o óculos. Vamos à primeira leitura. É a leitura que pode ser de Miqueias ou uma carta de São Paulo aos Romanos. Vamos então primeiro à leitura da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículos do 1º ao 4a. Assim fala o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe dera luz. O resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até aos confins da terra. E ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, como são sugeridas duas leituras, uma ou outra, né? Eu vou ler as duas. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 28 ao 30. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o 70 na Bíblia Vulgata, ou 71 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são o 6º, o Salmo 12 ou 13 na Jerusalém, versículo 6º, refrão retirado de Isaías 61, versículo 10º. Exulto de alegria no Senhor. Repitamos: exulto de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Para vós, o meu louvor eternamente. Exulto de alegria no Senhor. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Exulto de alegria no Senhor. Repitamos: exulto de alegria no Senhor.
Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 23. Aleluia, 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 aleluia. Sou feliz. Retificando. Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça que é Cristo, nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos aqui a primeira reflexão do livro Deus Conosco. Cada um de nós existe porque foi pessoalmente amado e escolhido por Deus. De modo especial, foi amada e escolhida Maria, preparada para ser a mãe do Salvador e a esposa de José. Foi a mais perfeita das criaturas, a mais agraciada, a mais unida ao Cristo, a que mais saberia assimilar sua doutrina de vida. Maria é motivo de nossa alegria e glória, é nossa irmã e nossa mãe na graça. Amá-la é amar o próprio Cristo e conhecê-lo bem de perto, pois Maria a Ele nos conduz. Maria, conhecendo a vontade do Pai, dispôs-se a servi-lo generosamente. Celebrando o nascimento de Maria, recordamos tão grande dádiva que o Senhor nos deu, seu Filho Jesus. Em Maria temos toda a inspiração necessária para sermos cristãos autênticos, ouvintes e praticantes do Evangelho e servidores fiéis do Senhor. Que a natividade de Maria faça nascer em nós atitudes novas de misericórdia e de santidade. Vamos a mais informações a respeito desta festa, Natividade de Nossa Senhora. Hoje é dia de ofício de festa. A comemoração da Natividade de Maria, do nascimento de Maria, de acordo com o livro Dia a Dia com o Evangelho, tem origem no século V. Segundo a tradição, foi construída em Jerusalém uma igreja no lugar onde havia a casa de Joaquim e Ana, pais de Maria. Mais tarde, outra igreja foi ali edificada e recebia grande número de peregrinos que iam venerar o nascimento de Maria. No Ocidente, a festa foi acolhida pela Igreja de Roma ao longo do século VII. Difundida por toda a Europa, tornou-se, a partir da Idade Média, uma festa muito valorizada. Ao contemplar o nascimento de Maria, São João Damasceno diz: formou-se um céu sobre a terra, porque está para iniciar a salvação.
Deus olha e admira a menina que descansa tranquila nos braços de Santa Ana e a prepara para o futuro. Um dia ela dará à luz aquele que o universo não pode conter. Olha que bonita reflexão, hein? Sobre Maria, que aqui está na cruz ao lado de seu filho Jesus. E temos aqui mais uma interpretação. A Natividade de Nossa Senhora é a festa do nascimento daquela que foi concebida sem pecado e nasceu da estirpe de Davi, do rei Davi. Não a glória mais excelsa que é sua, a de ser mãe de Deus. De acordo com o site Diocese de Blumenau, 9 meses depois de comemorar a Imaculada Conceição da Virgem, a Igreja celebra a festividade do seu nascimento. 9 meses depois de comemorar a Imaculada Conceição. É porque ela nasceu sem pecado. Assim se exprimiu o padre Antônio Vieira sobre essa celebração. Quereis saber quão feliz, quão alto é e quão digno de ser festejado o nascimento de Maria? Vede o para que nasceu. Nasceu para que dela nascesse Deus. Perguntai aos enfermos, para que nasce esta celestial menina? Dir-vos-ão que nasce para Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres, dirão que nasce para Senhora dos Remédios. Perguntai aos desamparados, dirão que nasce para Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados, dirão que nasce para a Senhora da Consolação. Perguntai aos tristes, dirão que nasce para Senhora dos Prazeres. Perguntai aos desesperados, dirão que nasce para Senhora da Esperança. Os cegos dirão que nasce para a Senhora da Luz, os discordes para a Senhora da Paz, os descaminhados para a Senhora da Guia, os cativos para a Senhora do Livramento, os cercados para a Senhora da Vitória. Dirão os palestrantes que nasce para... dirão os pleiteantes que nasce para Senhora do Bom Despacho, os navegantes para a Senhora da Boa Viagem, os temerosos da sua fortuna para Senhora do Bom Sucesso, os desconfiados da vida para a Senhora da Boa Morte, os pecadores todos para a Senhora da Graça e todos os seus devotos para a Senhora da Glória. E se todas estas vozes se unirem em uma só voz, dirão que nasce para ser Maria e Mãe de Jesus. Este é o sermão do nascimento da Mãe de Deus, do Padre Antônio Vieira. Que bonito! Vocês conheciam? Padre Antônio Vieira escreveu esse belíssimo sermão. Santo do dia 8 de setembro, Santo Isaac, foi bispo, faleceu em 438, traduziu para o armênio os livros litúrgicos, boa parte da Bíblia e muitos outros escritos católicos. Santo Isaac colaborou o quanto pôde para a cultura, espiritualidade e ortodoxia do seu povo. Santo do dia 8 de setembro é São Sérgio I, que foi Papa. Morreu em 701, de origem síria, dedicou-se intensamente à evangelização dos saxões e frísios. Resolveu sabiamente muitas controvérsias e conflitos, preferindo morrer a consentir nos erros. De acordo com o site do Vaticano, ele foi filho de uma família síria de Palermo. O Papa Sérgio I foi um homem de fé. Foi capaz de apaziguar antigas discórdias existentes em sua época. Quando o imperador Justiniano II quis impor as regras de um concílio composto apenas por bispos orientais, Sérgio se opôs e foi
defendido até por exércitos. Sérgio faleceu em 701. São Sérgio I, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 8 de setembro, São Pedro de Chavanon, presbítero, ou seja, padre, faleceu mais ou menos no ano 1080. Fundou em Pébrac, na França, um mosteiro de cônegos regulares. De acordo com o Facebook Profile PHP, aspirava uma vida mais perfeita. Então esse santo, São Pedro de Chavanon, aspirava uma vida mais perfeita e recebeu uma boa educação e logo descobriu sua vocação para o sacerdócio. Depois da ordenação, foi enviado para ministrar em sua cidade natal, onde cumpriu seus deveres com fidelidade e secretamente praticava mortificações graves, levando uma vida austera. Queria deixar o trabalho pastoral e se submeter a uma regra numa comunidade religiosa, e finalmente encontrou a oportunidade de fazer os seus desejos quando sofreu a perseguição de uma mulher que estava atraída por ele. Pedro, então, foi removido para Pébrac, na região de Auvergne, na França, onde construiu um monastério para cânones regulares, sob o governo de Santo Agostinho. Olha aí, uma história bonita, né? Ele foi o primeiro reitor. O sucesso da empresa chamou a atenção dos bispos e muitos deles solicitou a ajuda para levar a ordem aos capítulos colegiados de suas catedrais. Quando morreu, foi sepultado em Pébrac. São Pedro de Chavanon, rogai por nós. Santo do dia 8 de setembro, São Tomás de Villanueva, ou Vila Nova, foi bispo. Morreu em 1555. Foi sacerdote da ordem agostiniana. Foi nomeado, contra sua vontade, arcebispo de Valência, Espanha. Foi grande teólogo e, olha só, devoto da Virgem Maria, considerado um dos maiores pregadores de seu tempo. De acordo com o site Diocese de Blumenau, ainda na infância, Tomás de Vilanova, nome aportuguesado, já demonstrava ser extremamente caridoso e abriu mão de tudo que tinha. Ele nasceu no ano de 1486, em Fuenillana, na Espanha, sendo considerado uma das pessoas mais importantes e representativas de seu século. Em 1516, ingressou na vida religiosa junto aos agostinianos. 2 anos depois, foi ordenado sacerdote e logo em seguida, contra sua vontade, foi eleito superior, cargo que ocupou até 1544. O imperador Carlos V propôs então que se tornasse bispo da sede de Valência. Seu ingresso no bispado deu-se exatamente no dia 1º de janeiro de 1545. Baseou seu trabalho como pastor nos ensinamentos do apóstolo São Paulo. Olha aí, teve uma base, então, importantíssima. A base eram as cartas de São Paulo. E nos exemplos de grandes bispos da antiguidade cristã, entre eles Agostinho, Ambrósio e Gregório Magno, uma de suas maiores obras foi organizar várias formas de assistência. Criou no Palácio Episcopal um orfanato para crianças abandonadas, dando-lhes abrigo, cuidados e carinho. Um dia chegou a ceder, olha que importante revelação, informação, um dia chegou a ceder a própria cama, pois não havia mais lugar para abrigar as crianças. Tomás de Vilanova morreu no dia 8 de setembro. Por isso estamos aqui, né? 8 de setembro de 1555. Só em 1658 foi incluído no álbum dos santos. E isso aconteceu pelas mãos do Papa Alexandre VII. São Tomás de Vilanova, rogai por mim, rogai por nós.
Bem-aventurada do dia 8 de setembro, Beata Serafina Sforza, religiosa, faleceu em 1478. Foi esposa do senhor de Pesaro, na Itália. Suportou muitas adversidades na vida conjugal e, após ficar viúva, passou o resto de seus anos sob a regra de Santa Clara. Bem-aventurado no dia 8 de setembro, o Beato Ladislau Bladzinski. Foi presbítero, ou seja, padre e mártir. Faleceu em 1944. Foi sacerdote polonês da congregação de São Miguel Arcanjo. Ele morreu no campo de concentração de Gross-Rosen. Bem-aventurado no dia 8 de setembro, o beato Frederico Ozanam, leigo, morreu em 1853. Italiano de nascimento, fundou com mais 6 companheiros a Sociedade São Vicente de Paulo. Faleceu em Marsella, na França, no caminho de regresso à Itália. De acordo com o site da Sociedade São Vicente de Paulo, Frederico Ozanam cofundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, SSVP, em 1833. Francês, nascido em Milão, Ozanam contribuiu para a renovação da doutrina social cristã, aberto ao humanismo. Concebeu a sociedade como uma rede mundial de caridade, inseparável do ideal de justiça. Em 23 de abril, aconteceu o nascimento em Milão. Antônio Frederico Ozanam, comumente chamado de Frederic, é o filho de Jean-Antoine François Ozanam, doutor em medicina, e de Marie Nantas, filho de comerciante. 2 anos depois, a família retornou à cidade de Lyon, de onde era originária. Então, isso aí, ó, França, né? Estamos falando da França. Frederico é o 5º de 14 crianças, das quais apenas 3 sobreviveram. Olha que história. Em 1831, ele chegou a Paris e inscreveu-se na Faculdade de Direito de Jussieu. E foi muito afetado pela grande miséria. Foi muito afetado pela miséria, situação difícil, hein? Pelas condições sanitárias deploráveis dos bairros populares naquela época. Em 1832, com a epidemia de cólera, que fez cerca de 100 mil vítimas, ele foi inspirado a criar um grupo com alguns jovens católicos, dando-lhe o nome de Conferência de Caridade. A primeira reunião teve lugar em 23 de abril de 1833, sob a presidência de Emmanuel Bailly, que se tornou o mentor do grupo de jovens. A conferência colocou-se sob o patrocínio de São Vicente de Paulo, apóstolo da caridade. Olha só, tem várias pessoas envolvidas, não é só Frederico Ozanam, não. Então o grupo cresceu e a partir daí, porque começou pequeno, mas cresceu e esse grupo resolveu focar em 2 áreas: a visita às pessoas de famílias pobres de Paris e a visita espiritual dos seus membros. Uma religiosa irmã, Rosalie Randu, juntou-se-lhes ao grupo dos que estavam fundando esta congregação. O seu ensino e a sua prática de caridade mostraram o caminho para a espiritualidade vicentina que se estabeleceu na Inglaterra, na Escócia, Irlanda, Bélgica, Itália. Frederico Ozanam, no entanto, teve problemas. Ele viu a sua saúde degradar-se rapidamente. No regresso de uma viagem à Itália,
Ele faleceu em 8 de setembro de 1853. Na ocasião, a sociedade estava presente em 29 países, com 900 conferências na França. Então ele fez o trabalho que pôde, né? Olha, 29 países quando ele morreu. E bênção. São Tomás de Villanova, São Frederico Ozanam, rogai por nós. Beato, né? Frederico Ozanam. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere, qualquer das 3 devemos acatar. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Seja batizado, arrependa-se de seus pecados e acredita em Jesus como Deus, como de fato ele é, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nos encontraremos na vida eterna, quando da parousia do juízo final. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, ou então @Paulo Roberto Maciel 6 /.